dos dois versículos que nós fizemos, nós vamos ler na versão da Bíblia Viva. Bíblia Viva. Coloca lá para nós o versículo 17 e 18. Deixa eu ver se é exatamente como eu coloquei hoje no meu esboço. Abacuque, capítulo 3, o versículo 17 e 18 da Bíblia Viva. Não era bem isso não, mas vai. Tá? Embora as figueiras e as videiras tenham sido totalmente destruídas, e não haja flores nem frutos, embora as colheitas de azeitona sejam um fracasso, e os campos estejam imprestáveis, embora os rebanhos morram nos pastos, e os currais estejam vazios. 18. Eu me alegrarei no Senhor, ficarei muito feliz no Deus da minha salvação. Amém? Baixa a cabeça, oremos a Deus. Senhor Deus, eu quero te agradecer ao Senhor, porque o Senhor tem falado, Senhor, conosco de diversas formas e maneiras. E nesse momento nós vamos estar ministrando a Tua palavra. Peço a Tua misericórdia sobre a minha vida, Senhor. E que eu possa, nesta noite, Senhor Jesus, passar aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração, dentro desse texto tão importante para as nossas vidas. Eu te peço isso no nome de Jesus. Amém. Amados, a mensagem que Deus colocou no meu coração, eu dei um título para ela, e o título será: o meu futuro está nas mãos de Deus. Você pode falar isso? O meu futuro, mais uma vez, o meu futuro está nas mãos de Deus. Muito bem. Esse relato de Abacuque, ele vem demonstrar para nós que, apesar dos campos arrasados, como nós lemos, ele sabia que o futuro dele e da sua nação estava nas mãos de Deus. No primeiro capítulo do livro de Abacuque, quando você lê, e o livro de Abacuque tem só 3 capítulos, no primeiro capítulo, nós vamos encontrar uma queixa de Abacuque. Abacuque, ele está se queixando porque o povo, eles eram um povo perverso, violento. Era um povo cruel de verdade, sem controle. Não existia lei, não havia justiça, não havia segurança pública, não havia absolutamente nada. As pessoas matavam, morriam. Era o Brasil, né? Vamos dizer assim, é o que está acontecendo no Brasil hoje. Não tinha, ninguém parava ninguém. E quando Abacuque fala isso no capítulo 1, ele tinha dentro dele uma grande angústia. Por que ele tinha essa grande angústia? Porque dava a entender no primeiro momento que Deus estava indiferente ao que estava acontecendo com eles. Porque eles tinham sido invadidos, né? O inimigo arrasou com tudo, como ele fala mesmo. E eles estavam numa situação extremamente difícil. E ele, no capítulo 1, ele dá a entender, no primeiro momento, que ele fala: mas por que Deus está tão indiferente quanto à nossa situação? Poxa, Deus não vai dar um jeito nisso, não é? Por que Deus parece que não escuta, não responde? Já no segundo capítulo, mostra que ele, na verdade, não estava dessa forma como no primeiro capítulo parece. Não. Ele, de verdade, apresenta a sua queixa a Deus, mas com detalhe, com fé. Ele apresenta a queixa, ele questiona Deus, mas ele exercita a fé dele para que as coisas pudessem mudar, né? Por quê? Porque ele estava preparado para ouvir a resposta de Deus dentro daquela situação tão contrária. Quando nós chegamos no capítulo 3, foi o texto que nós lemos no início do culto, ele faz uma oração de triunfo, tá? Agora, ele faz uma oração de triunfo. Nesse capítulo, ele reconhece o plano de Deus para a restauração de Judá. Ele estava em Judá. E ele adora e renova a sua esperança no poder de Deus para os tempos da adversidade. Coloca o texto lá para nós de novo. Versículo 17 e 18. Olha só. Olha que coisa interessante. Quando ele, no versículo 17, ele fala: embora as figueiras, está arrasado, destruída,
não haja flores nem frutos, embora as colheitas de azeitona sejam um fracasso e os campos sejam imprestáveis, embora os rebanhos morram nos pastos e currais sejam vazios. Olha só, ele está falando, tudo isso está acontecendo, mas, olha o versículo 18, aí ele entra, eu me alegrarei no Senhor, né? Eu me alegrarei no Senhor, ficarei muito feliz no Deus da minha salvação. Veja que coisa interessante. Muito bem, por que essa palavra tem tudo a ver com nós nos dias em que nós estamos vivendo? Nós temos falado neste púlpito e nós temos usado a nossa escola bíblica dominical nos nossos pequenos grupos para mostrar para a igreja que nós fomos alcançados pela misericórdia de Deus por intermédio de Jesus o Cristo. Que o sangue espargido na cruz do Calvário teve um significado muito importante. Ontem, por exemplo, eu ministrei lá em Jaboticabal, na escola bíblica deles, e eu falei exatamente sobre o livro de Êxodo, no capítulo 12, quando Deus institui a Páscoa. E é interessante que Deus bateu muito numa tecla com Moisés, sangue, sangue, sangue. Tinha que ter o sangue nos umbrais das portas, não é? A casa que não tivesse o sinal do sangue, o primogênito morreria. Por quê? Porque o sangue, ele não saiu de qualquer lugar. Houve um sacrifício de um animal, e desse sacrifício, o sangue foi tirado e foi colocado nos umbrais das portas. Por quê? Deus mostrando para Moisés o futuro. Que o Cordeiro de Deus viria a este mundo. O Cordeiro de Deus viria, e ele seria o Cordeiro de Deus que estaria morrendo, espargindo o seu sangue na cruz do Calvário, para que nós também alcançássemos a graça e a misericórdia de Deus. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque hoje, nos dias em que nós estamos vivendo, e eu disse que o tema da minha mensagem nessa noite é o meu futuro pertence a Deus, tem momentos na nossa vida que a gente questiona isto. Há momentos na vida que a gente fala assim, mas será que está mesmo? Será que Deus está cuidando do meu amanhã? Será que Deus está se preocupando com o que eu vou fazer a semana passada? Deixa eu te dizer uma coisa. A Bíblia diz que o plano da salvação ele foi arquitetado antes da fundação do mundo. Você entende isto? Deus, Ele está muito à frente do seu tempo. Mas o que falta para mim e para você é crer no que Jesus fez na cruz do Calvário. Porque quando eu creio naquilo que ocorreu há 2024 anos atrás, a minha confiança, por mais que às vezes eu dou umas vaciladas, eu sei em quem eu tenho crido. Abacuque aqui, ele está passando por um momento, Judá tinha sido invadido, destruíram tudo. E ele é um homem de Deus, ele fala, meu Deus do céu. Agora veja só, como é que eu, de verdade, posso dizer, de boca cheia, que o meu futuro está nas mãos de Deus? Primeira coisa, a minha confiança em Deus não deve depender da circunstância. Você entendeu isso? Para mim dizer, com todas as palavras, que o meu futuro está nas mãos de Deus, a minha confiança no Deus que eu sirvo não deve depender do momento que eu estou passando. Ah, pastor, eu estou passando um momento... Então, mas espera um pouquinho. Por conta do momento que você está passando, você vai deixar de confiar? Pela situação que você está passando, você vai virar as costas para o Deus que você serve? Não. Quando você lê o livro de 1 Reis, você lê Crônicas, você lê Salmos, você vê Davi nos momentos de dificuldade, mas ele dizia, o Senhor é o Deus da minha salvação, o Senhor é o Deus da minha salvação. Os homens tentam me matar, são como um animal feroz tentando acabar comigo, mas o Senhor cuida de mim. Deixa eu te dizer nessa noite,
a minha confiança, a sua confiança não pode depender das circunstâncias que eu estou passando. Deus sabe do que você está passando. Deus conhece a tua vida e sabe qual é de verdade o deserto que você está passando. Mas tem uma coisa, independente do deserto que você está passando, não perca a sua confiança, porque o cordeiro foi morto, o sangue foi espargido, mas ele ressuscitou ao terceiro dia para dar garantia para nós. Louvado seja o nome do Senhor. Não deixe que a situação da vida determine a sua fé em Deus. Está tudo bem, tenho dinheiro no bolso, eu estou com um carrinho, não é? Eu estou com uma casinha, estou morando, saí do aluguel e tal. Deus me abençoe meus filhos, que bacana, tá. Está tudo bem. Deu uma zebra, a criança ficou doente. Eu atrasei a prestação do carro, pronto, perdi tudo. Que isso? Não, para com isso. Irmão, não de forma nenhuma deixe de confiar no Deus que você serve por conta do momento que você está passando. Muito pelo contrário, a sua fé em Deus é que deve prevalecer nas situações mais contrárias da sua vida. É o que Abacuque disse: embora as figueiras tenham sido totalmente destruídas, não é mesmo? Embora não tenha mais azeitona, embora os rebanhos morram, tudo, eu me alegrarei no Senhor. A minha expectativa era isso, não deu. E daí? Você vai jogar tudo para cima? Você vai dizer: Deus me abandonou? Deus não quer. Irmão, que Deus te abandonou? Ele mandou Jesus para morrer na cruz pelos seus pecados. Não! A demonstração de que Ele não te abandonou está lá em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. E esse amor de Deus, Ele é verdadeiro. Esse amor de Deus, Ele não é falho. Esse amor de Deus, Ele é contínuo. Esse amor de Deus, Ele de verdade é de verdade. Por quê? Porque Deus é amor. Então veja só. Agora, será que Deus realmente me ama? Pois o amor de Deus pelo seu povo, ele é incondicional. Deus não depende. O amor de Deus, ele é incondicional. Ele amou, o texto é claro, porque Deus amou o mundo de tal maneira. O texto é muito claro. Ali ele não está fazendo distinção de ninguém, nem de branco, nem de preto, nem de pobre, nem de rico, nem do pecador. Ele é amor. Basta você querer entender este amor de Deus, que você vai chegar a lugares longínquos, você vai chegar a lugares que você nunca imaginou. Por quê? Independente da situação em que você esteja passando, você olha para a cruz e diz: opa, aquela cruz era minha, aquela cruz eu a merecia, mas o amor de Deus mandou o Cordeiro de Deus para morrer no meu lugar, então a minha confiança está no Senhor. Interessante. Coloca para nós Romanos capítulo 8, na versão dessa Bíblia viva. Romanos capítulo 8, o versículo 35 ou 36. Olha que coisa interessante, né? O que Paulo vai falar no livro de Romanos. Quem então pode nos separar do amor de Cristo? É uma pergunta, tem uma interrogação ali. Será o sofrimento? Será a angústia? Ou perseguição, a fome, nudez, perigo, ou a própria morte? Coloca o 36. 36. Como está escrito: mas o fato é, por sermos fiéis ao Senhor, estamos sofrendo perigo de morte a todo instante. Somos como ovelhas destinadas ao matadouro. Coloca agora o 38. 38. Olha só o que diz o 38. Estou convencido de que nada poderá nos separar do seu amor. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, a potestade, nem o presente nem o futuro. Você vê o que Paulo fala? O
que vai me separar? Nada pode nos separar do amor de Deus. É por isso que eu disse que o meu futuro está na mão de Deus, independente da situação que eu estou passando. Irmão, nós estamos vivendo uma época de muita incredulidade. Nós estamos vivendo uma época que as pessoas parecem que elas querem murmurar, elas querem reclamar, elas querem dar uma desculpa para o Senhor, dizendo: Senhor, sabe o que é? Então, Senhor, sabe? Quer dar desculpa, irmão, em nome de Jesus. Lembre-se o que Paulo fala no capítulo 11, em versículo 23 de 1 Coríntios, quando ele fala do que da ceia: fazei em memória de mim. O que é memória? Memória do que Jesus fez por você na cruz do Calvário. A memória é você lembrar que quando você pega o pão, que você pega o vinho, você vai lembrar do quê? Corpo, do sangue espargido para você, para mim, para nós. Por que eu tenho que dar desculpa? Senhor, hoje não dá não, porque sabe o que é? Eu estou cansado, eu tenho que viajar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Irmão, espera um pouquinho. Jesus, quando ele foi para a cruz, ele teve um momento que ele falou assim: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Por quê? Ele era ser humano como você, como eu, mas ele falou: mas faça a tua vontade. A minha pergunta para você nessa noite: você está fazendo a vontade de Deus? Deus está feliz com a sua vida? O Senhor tem se alegrado do seu posicionamento, da sua maneira de ser? Se você tem entendimento que isto glorifique a Deus, mas se você não tem, diz: misericórdia, Senhor. Veja só, se estamos sofrendo, é porque Deus nos ama. Temos que aprender que Ele nos corrige para o nosso bem. É difícil entender isto. Em Hebreus 12, 6, nós vamos encontrar o escritor dizendo: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A pergunta que eu te faço: você ama? Você ama? Você ama? Será que você pode falar para Deus o que você fala para sua esposa? O que você fala para aquele teu filho que você de verdade saiu das suas entranhas? E você diz: a coisa mais preciosa que Deus me deu foi meu filho, foi minha filha, foi o meu neto, minha neta. Você tem coragem de falar isso com Deus que deu o filho dele para morrer na cruz pelos seus pecados? É você que vai dizer para o Deus que você serve se você tem essa coragem. Outra coisa: antes de olhar para o problema, olhe para o Deus que pode resolver o seu problema. O texto de Lucas, nós vamos encontrar o escritor dizendo o seguinte, no capítulo 1, versículo 37. O Deus a quem você serve é bem maior que o seu problema. Não há limites para o seu poder. Para Deus não há impossível. O que acontece é que muitas vezes, em meio aos problemas, nós esquecemos da intervenção de Deus no passado. Nós esquecemos do que Deus fez com a nossa vida. Nós esquecemos que Deus nos tirou da jogatina, da prostituição, do engano, da mentira. Nós esquecemos que o Senhor nos tirou lá do lamaçal do pecado. E isso é do ser humano. O povo sai do Egito, não é? O mar está à sua frente e eles começam a murmurar. Mas por que murmurar se eles tinham visto as pragas caindo sobre o Egito? Coisas mirabolantes que Deus está fazendo. E agora Deus, a última praga foi a morte dos primogênitos. E eles viram que eles foram safados. Mas em todas as casas dos egípcios tinha um morto. Mas eles não. Eles viram isto. Mas quando eles viram o mar de frente deles, murmuraram. Murmuraram. Você está entendendo o que Deus está falando aqui hoje? O que Deus já fez por você? Primeira coisa, te salvou. Isso aqui é ponto básico. A cura, a libertação, uma bênção, isso é bom, isso é legal. Mas tudo isso não vale nada se você não for salvo na pessoa de Jesus. Tudo isso não quer dizer nada se você não tiver convicção da sua salvação. Tudo isso não vale nada se você não tiver certeza que teu nome está escrito no livro da vida. Tudo isso não tem valor se você não tiver convicção que se Jesus vier agora você sobe. Não adianta nada. Você precisa ter essa convicção na sua vida. Veja só. Ô Moisés, abre o mar aí, tá? Pum, o mar abriu. Vamos embora. Legal. Passamos o mar, puxa, passamos o mar, hein? Olha, o mar abriu. Eles nunca tinham visto aquilo, irmão. Mas quando eles estão lá no meio do deserto, então, né? O Egito era melhor. Meu Deus do céu, que miséria.
O coração dele estava lá no Egito, e a Bíblia, toda vez que você se refere ao Egito, é pecado, coisa ruim. Ele estava com o coração cheio daquilo. Nessa noite, eu vim aqui para te dizer, você precisa ter convicção da sua salvação na pessoa de Jesus. Se você não tem escola bíblica dominical, se você não vem quarta-feira à noite, venha para o ensino da palavra de Deus, venha estudar a Bíblia, venha ter conhecimento pleno do que é a salvação, do que é a graça de Deus na sua vida, porque quando nós conhecemos a graça, a misericórdia, o plano de Deus, independente das circunstâncias, das nuvens escuras, do mar revolto, nós vamos passar por cima, porque o Deus que servimos é o Deus que nos tira das circunstâncias contrárias. Mas eu não vou murmurar, eu não vou dizer besteira, sabe por quê? Porque o meu Deus cuida de mim e Ele cuida do meu futuro. Louvado seja o nome do Senhor. Quando você murmura, aprenda isso. A murmuração, preste atenção nisso. A murmuração é uma declaração de insatisfação para com o seu Deus. Já pensou isso? Lembra de um personagem bíblico que estava insatisfeito com Deus? O Jonas, você vai para Nínive, vai lá e prega contra ela, tá? Todo mundo, eu não vou não. Melhor sair. Não vou. Eu não gosto daquele povo. Aí eu falo aquela frasinha que eu aprendi. Deus gosta de quem você não gosta. Duro isso aí, né? Como é que é? Deus ama quem você não ama. Puxa vida, por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Ele ama todo mundo. Olha que coisa interessante. É mesmo, é mesmo. Então, Deus, tá bom, eu vou. Ele foi? Não foi. Pegou um navio para o outro lado. O navio balançou, queria afundar e ninguém perdendo mercadoria. E desce um cara no porão, vê Jonas dormindo, mais um sono roncando. Ô câmara, qual a tua ocupação? Eu sou profeta de Deus, é mesmo? Rapaz, o barco vai afundar. Vai mesmo? O que está acontecendo? Não sei, deu uma tempestade aí. Ele falou, então, o problema aqui sou eu. Ah, é? Você? É, porque Deus mandou eu para um canto e indo para o outro. Se vocês me jogarem no mar, o negócio cessa. Pum, jogaram, o mar ficou bonzinho. Por quê? Porque ele murmurou. Murmuração é uma declaração de insatisfação com Deus. Quando nós murmuramos, nós estamos dizendo a Deus que não concordamos com Ele. Já pensou um negócio desse? Deus, data vênia. Data vênia, que fala os doutores aqui? Data vênia, né? Data vênia é Deus. Eu não concordo com o Senhor. Já pensou isso? Murmuração é isso. Quando você murmura, é exatamente isso. Você está dizendo, Senhor, eu não concordo com o Senhor. Você está dizendo que Ele é injusto em permitir que determinadas coisas aconteçam, não é? E que Ele não se importa com você, e que você está numa pior. Lembra o que os discípulos falaram para Jesus lá no Mar Revolto? Não te importa que pereçamos, Senhor? O Senhor quer que nós morremos, Senhor? Entendeu? Murmuração é isso. Murmuração é você discordar do Deus que você serve. Agora, você esqueceu do que Deus fez na sua vida? Você esqueceu de onde o Senhor te tirou? Você esqueceu do livramento que Deus te deu há tantos anos atrás? Você se esqueceu do milagre que Ele fez na sua vida? A murmuração, além de não resolver, só agrava o problema. E é uma declaração antecipada. É uma declaração antecipada da sua derrota. Mas em nome de Jesus, nós não somos derrotados, nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. E quem nos amou foi o Deus que mandou o seu Filho, o Cordeiro de Deus, para morrer no meu lugar. Então, em nome de Jesus, declare vitória para a sua vida. Não é? Não seja incrédulo, mas seja crente. E a incredulidade faz com que você murmure. Em nome de Jesus, Paulo disse no capítulo 5 do livro de Romanos,
A paciência desenvolve em nós a força do caráter e nos ajuda a confiar mais em Deus cada vez que nós vamos utilizá-la, até que finalmente a nossa esperança e a nossa fé fique firme e forte e sólida. Quando é isto? É quando nós desenvolvemos o caráter de Deus em nós, quando nós confiamos, quando nós declaramos a nossa confiança nele. Irmão, irmã, pastor, obreiro, não importa a tua posição dentro do ministério, você precisa crer nisso no nome de Jesus, precisa olhar para Jesus, para de olhar para as dificuldades, para os problemas, para as situações contrárias, para o dia difícil. Olhe para Jesus, não perca a sua confiança, o seu futuro, o meu futuro. O nosso futuro está na mão de Deus. É Ele que cuida de nós. Aleluia! Como é bom saber isto. Como é bom. Por isso que o salmista diz, esperei com paciência no Senhor e Ele me ouviu. E depois ele vai falar no Salmo 46, aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Se tem essa confiança. Conta-se uma história que tinha um nadador profissional e ele fazia exibições numa determinada piscina, num determinado lugar. E ele tinha ido para a Olimpíada e ele tinha ganhado medalha de ouro de natação. Todo mundo admirava, né? Ele gostava de ensinar. E ele está num determinado lugar, de repente cai lá uma pessoa meia alcoolizada dentro da piscina, a piscina olímpica, e todo mundo pula lá. Ele falou, espera um pouco. O cara está morrendo. Espera. Calma. E quando o cara já estava quase que... Ele, foi lá e salvou o cara. E todo mundo, por que você esperou tanto? Eu esperei exatamente para não dificultar o resgate. Eu tinha que pular lá a hora que ele já estivesse já desfalecendo. Porque senão até eu podia morrer com ele. Aí todo mundo falou, puxa vida. O que isso tem a ver com Deus? Deus faz isso com a gente. Deus tem hora que Ele deixa a gente lá já com água pelo pescoço, e a água vai chegando no queixo, e a água chega na boca, chega no nariz. Eu estou afogando. Deus não vai te deixar afogar, meu irmão. Para com isso. Para com isso. É por isso que o texto de Romanos diz, então, de jeito nenhum. O que vai me separar do amor? Nada. Nada vai me separar do amor de Deus de forma nenhuma. Nada pode me separar. Agora, o que falta para mim e para você muitas vezes é que nós queremos dar ordem para Deus. Em primeiro lugar, nunca duvide do amor de Deus. O amor de Deus por você, ele é incondicional. Ele te amará em todas as circunstâncias. Tem coisa melhor do que isso? E você ter certeza de que você é amado? Irmão, coisa boa demais. Nunca duvide do poder de Deus. E justamente em circunstâncias difíceis é que nós percebemos como é grande o poder de Deus para a honra e a glória dEle. Por fim, nunca murmure diante de Deus. Não faça isso. Tenha juízo na sua cabeça. Quanto mais você murmura, mais vai demorar a libertação de Deus para a sua vida. Sempre escute a voz de Deus. Preste atenção no que Deus está falando através das pessoas, através da sua palavra, através dos seus ensinamentos, através dos homens e das mulheres de Deus. Lembre-se, ainda que Deus permite que passamos por dificuldades, Ele está fazendo isto para o meu, para o seu, para o nosso crescimento. Ele jamais permitiria que uma lágrima inútil a um filho seu e para a manifestação da sua glória caísse sem razão. Ele te ama. E tem uma coisa, o teu futuro está na mão dele. Olha para frente, para de murmurar, para de reclamar. Para de dizer que não dá. Para de dizer, Senhor, eu não aguento mais. Irmão, Jesus foi para o Getsemane. E a Bíblia diz que ele entra em agonia. E alguns historiadores, alguns teólogos dizem que o inferno baixou ali.
mostrando para Jesus o que ele passaria. E ele pede, pelo amor de Deus, para os seus amigos, discípulos: vem orar um pouquinho comigo. Oração, oração, vem orar. E os caras dormindo: vamos orar, vamos orar. O pessoal está dormindo, estou com sono. Irmão, sabe o que está faltando para você? O que está faltando para a igreja do século 21? Oração. É tempo de orar. Tempo de você afirmar e bater na mesma tecla sempre. Sempre na mesma. Qual que é a tecla? O meu futuro está nas mãos de Deus. Baixe a tua cabeça, vamos orar ao Senhor. Deus e Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por